começar a gravar. Então, a gente vai ver alguns vídeos e discutir sobre eles, sobre aquela aula que a gente teve, né, sobre os aditivos, né, na alimentação animal, né, o papel dos aditivos na alimentação animal, tá? E depois desses vídeos ainda eu vou passar alguma coisa para vocês sobre os resíduos de drogas em produtos de origem animal, né? Como é que esses resíduos são testados, né? Como é que se faz as provas para saber quais os resíduos que estão ainda na alimentação, nos produtos de origem animal. E depois, no final, ainda vou passar mais um vídeo para vocês de um professor da faculdade de veterinária da USP, que ele é professor titular da farmacologia, e ele é uma entrevista bem bacana, ele fala bem claramente tudo sobre esse assunto que a gente está abordando aqui nas aulas, tá? Então, eu vou compartilhar o primeiro vídeo, que é antibióticos na produção animal, para vocês verem, e aí a gente vai perguntar vai conversar um pouquinho sobre ele. Deixa eu compartilhar. Vamos lá, peraí. Eu já fiz o teste, né? Vamos compartilhar de novo, peraí. Compartilhando. Vamos lá. Aqui. Aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo? Estão vendo a tela? Sim. Sim. Vê se está ouvindo o som. Estamos. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Vou colocar. Vai lá. Nos últimos tempos, você com certeza tem ouvido falar muito sobre alimentos livres de antibiótico. E qual é a história? Para entendê-la, vamos retroceder no tempo. Alexander Fleming, um jovem bacteriologista do Hospital St. Mary de Londres, descobre, meio por acaso, algo notável. Enquanto trabalhava com o estafilococo, fonte de infecções em humanos, ele notou que havia manchas de mofo crescendo em uma placa de cultura descartada, e ao redor de cada mancha, um anel limpo. O mofo é penicilina e está matando a bactéria letal. Howard Flora e Ernest Chain analisam a bioquímica, provam sua eficácia e juntos entregam ao mundo a penicilina como medicamento. Os efeitos são surpreendentes. Em menos de 3 décadas, a expectativa de vida dá um salto de incríveis 8 anos. Com isto, houve uma explosão populacional e surge então a necessidade urgente de produzir mais alimentos, especialmente proteína. Devido à escassez de alguns ingredientes das rações, governo e produtores pedem ajuda aos cientistas. Em 1950, há um grande avanço: a descoberta de que os animais aos quais eram fornecidas baixas doses de antibiótico eram mais saudáveis, viviam mais e cresciam mais rápido. Isto ajuda os produtores a oferecer às pessoas exatamente o que elas querem: mais carne, leite e ovos a preços mais baixos. Os antibióticos agora têm um papel novo e espetacular na sobrevivência da espécie humana. Mas surgem sinais de alerta. O próprio Fleming logo percebeu os possíveis riscos. The dose is too small, the microbes will not be killed, and there is a danger that they will be educated to resist penicillin. Os antibióticos matam tanto as bactérias nocivas, que causam doenças, quanto as boas, que protegem o corpo, e podem gerar resistentes aos fármacos em bactérias, que vão proliferar e dominar. Na década de 1960, publicações médicas discutem a ameaça. Alguns americanos fazem lobby para proibir os antibióticos nas granjas. O uso de baixas doses na ração, afirmam, leva à resistência nas pessoas que comem carne. Na década de 1990 e no início do novo milênio, o mundo assiste a uma epidemia de doenças resistentes a antibióticos. Então, consumidores e governo tomam providências. A União Europeia proíbe o uso de antibióticos na engorda de animais. Em 2013, muitos países já haviam implementado restrições legais. Nos Estados Unidos, o FDA anuncia uma política para eliminar o uso indiscriminado de antibióticos até 2017.
Restaurantes como o americano Chick-fil-A e o McDonald's assumem a liderança com planos de excluir os frangos com antibióticos de seu cardápio. A Tyson, principal processadora de frango dos Estados Unidos, planeja eliminar todos os antibióticos humanos. E o Walmart, maior varejista do mundo, pede a seus fornecedores que restringam o uso de antibióticos ao tratamento de animais doentes, nunca para promover crescimento. O que nos traz ao dia de hoje. Quando se trata de criar animais saudáveis destinados à alimentação humana e dar aos consumidores o que eles querem, os produtores agora têm de voltar-se cada vez mais na produção livre de antibiótico. O desafio que os produtores enfrentam não é mais se nem quando, mas como. A boa notícia é que, enquanto alguns continuavam a debater a questão, uma empresa descobriu uma solução ímpar. Saiba mais a respeito do Programa Livre de Antibiótico da Altec acessando nosso site. E aí, estão me ouvindo? Sim. Então, o que vocês entenderam desse vídeo? O que aconteceu quando descobriram a penicilina? Quando o Fleming descobriu a penicilina? Oi, quem vai falar comigo? A engordar os animais. Quem está falando? Antônio? Quem está falando? Antônio? Fala, Antônio. Foi usada antibióticos para ajudar o animal a engordar. Mas, em contrapartida, fez super resistência às bactérias. Isso, então, foram baixas doses. Eles descobriram que dando baixas doses de antibiótico para os animais, né? Eles melhoravam a sua produção, tá certo? E aí, o que aconteceu? Só que também descobriram depois que, né? Existiam, então, as pessoas começaram a ficar resistentes, que comiam carne, resistentes, as bactérias começaram a ficar resistentes a alguns antibióticos nas pessoas que comiam esse tipo de carne, tá certo? Com antibiótico. E aí, o que aconteceu? Oi, Antônio, fala. Ruim. Oi, fala. Deu ruim. Hã? Aí deu ruim. Aí eles tiveram que fazer alguma coisa para diminuir isso. Isso. Então, aí, o que aconteceu? Então, a União Europeia proibiu, né? Ela proibiu a adição de antibiótico na ração animal, tá certo? Então, a União Europeia proibiu. E hoje, como é que fica, então? Como é que ficou? Alguns lugares está proibido de usar e tem outros que podem usar só para tratamento do animal doente. Isso. Então, vocês veem que, apesar de ter se descoberto o antibiótico, que foi uma boa descoberta, né? Porque até então as pessoas morriam e sem tratamento. Aí ele descobriu sobre os estafilococos, por um acaso, né? Fleming descobriu que sobre os estafilococos a penicilina funcionava, né? E aí, mesmo com essa descoberta, né? Depois teve que se então tomar um cuidado porque essas bactérias começaram a apresentar resistência em pessoas que comiam carne com antibiótico. Tudo bem até aí? Vamos lá, vou passar o próximo. Deixa eu ver onde é que ele tá. Tá aqui. Então, esse aqui já foi. Deixa eu pegar o outro. Vamos lá, próximo. Aqui, esse aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo? Sim. Tá com som? Tá Sim. sem Você acha que tá parado? Ah, então tá bom, mas vocês estão vendo, né? Então vamos lá. Está sem som, professora. Oi? Está sem som.
Tá sem som? Ah, então deixa eu compartilhar com som. Pera aí. Espera um pouco. Voltar lá. Vamos ver. Minimiza isso aqui. Vamos compartilhar de novo. Pera. Aqui. Toda vez sai o som. Pera. Vamos ver se é esse mesmo. É. Vê agora. Desenvolvimento de negócios da Aleris. Tudo certo agora? Tudo certinho. Então vamos lá. Pera, deixa eu colocar. Vai lá. Hoje nós temos no estúdio da AgriNews, Daniel Moraes, diretor de desenvolvimento de negócios da Aleris. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Daniel, a Aleris é uma empresa muito jovem, né? E focada em aditivos para nutrição animal. Sim. Eu gostaria que você contasse um pouco para o nosso público a história da Aleris, como que surgiu? A Aleris é uma empresa que tem 7 anos de mercado. Ela nasceu em Jundiaí, da junção do interesse meu e do meu sócio em ter uma abordagem um pouco mais transparente na parte de aditivos naturais, que tem um mercado crescente a nível mundial, inclusive no Brasil, mas muitas vezes geram muitas dúvidas na hora de formulação por parte dos nutricionistas, dos zootecnistas, aplicação a campo. E nosso interesse foi gerar um material de uma abordagem mais prática, mais transparente, em que pudesse tirar um pouco das incertezas da forma de aplicação, resultados esperados, num momento em que os antimicrobianos estão cada vez mais restritos. E a gente tem tecnologias que nós fomos aperfeiçoando e desenvolvimento com base em desafio de campo para tornar essa produção viável, sem a presença de antimicrobianos, claro, em conjunto com uma série de ações sanitárias, ambientais, que são essenciais para que na grande isso seja viável. Quais são os principais produtos que vocês oferecem? Da nossa linha, nós partimos de uma linha de levedura, de derivados de levedura, e depois nós passamos para alguns produtos de maior complexidade. Entre eles, um dos principais produtos que nós lançamos esse ano é o Optimus, que ele é um pacote tecnológico. Ele faz a simbiose de probióticos com prebióticos, algumas enzimas e minerais, com o objetivo de conversão alimentar. Acho que esse é o principal lançamento que a gente tem atualmente. E também uma levedura que nós desenvolvemos no Brasil a partir da fermentação de milho, que chama o Gold Sack. É uma alternativa legal porque ela tem uma digestibilidade muito boa, uma proteína alta, na casa de 45% a 50%. É um produto que também confere um nível de energia interessante. Então, coisas que ainda não existiam no Brasil e nós estamos tentando fazer de uma forma vanguardista, vamos dizer assim, tentando levar a produtividade para um outro nível. E qual que é o diferencial da Aleris? Eu acho que é engraçado falar isso, mas a transparência na forma a funcionalidade dos produtos, que incrivelmente até hoje existem muitas dúvidas e pontos a esclarecer sobre a função das leveduras. E como nós estamos nesse mercado há 15 anos, envolvido em diversas indústrias que geram tipos de biomassa, a gente criou uma expertise interessante para caracterizar quais as situações em que um produto é mais adequado que o outro e até as situações em que eles não têm nenhum efeito comprovado, né? Para que quem decidir investir numa tecnologia ter certeza de que a gente tem algo que efetivamente vai funcionar. E como que você está no mercado há 15 anos, como você tem sentido as mudanças desse mercado de nutrição animal nesses últimos 15 anos, então? Eu, nesse período todo, já comecei nessa área de aditivos naturais e eu via muita resistência, em especial na América Latina. O Brasil, pela vocação exportadora que tem de todos o mix de carnes, ele sempre teve uma posição de liderança na aceitação e teste de novas tecnologias. Mas os países da América Latina eram um pouco mais resistentes, em função da situação econômica, poder aquisitivo, mas isso eu vejo agora com muito mais pungência. As empresas da América Latina estão até tomando as rédeas e se adiantando em certas avaliações para ir nessa direção, né? Especialmente com crise de carne suína na China, está forçando os mercados a serem melhores, se especializarem, terem mais controle de qualidade, e isso está fazendo com que o mercado efetivamente melhore em linha com os consumidores finais que estão buscando produtos alternativos, né? Carnes produzidas sem resíduos, sem possíveis consequências para a saúde humana.
está mais fácil, então, trabalhar com aditivos naturais hoje aqui no Brasil, na América Latina e no mundo? Olha, eu acho que a conscientização está maior, né? O Brasil é um mercado extremamente competitivo, temos ótimas empresas no Brasil trabalhando e acho que a gente está conseguindo encontrar o nosso lugar pela forma de abordagem e pela ciência, o respaldo que a gente tem por trás disso. Acho que até em pouco tempo de empresa, acredito que temos sido felizes em conseguir posicionar a empresa dessa forma. Então, acho que está acontecendo ao mesmo tempo, nós estamos mais preparados e o mercado também está precisando mais, está aceitando mais e sabendo mais aplicar esse tipo de tecnologia. Daniel, por que é importante para a Aleris a participação em um evento como o CIAVES? Faz muito tempo que nós participamos de eventos internacionais, mas que nós também buscávamos um evento no Brasil que tivesse uma abrangência e acho que uma participação do público mais importante. Existem alguns simpósios técnicos no Brasil muito bons, especialmente no Sul, mas a gente viu uma lacuna que faltava ser preenchida. E nós participamos dos últimos eventos do CIAVES como visitantes. E a gente viu que havia um crescimento e esse ano nós constatamos que aquela brecha que havia, o Brasil mesmo sendo muito importante, não tinha um evento que centralizasse as atenções de aves suínos, que são um grande polo ainda, né, de produção animal do Brasil. E a gente ficou muito satisfeito de participar aqui esse ano, porque encontramos diversos tipos de profissionais, tanto clientes, prospectos, profissionais da área de pesquisa e desenvolvimento, universidades. Foi realmente muito satisfatório ter participado desse evento e certamente a gente planeja participar das futuras. A entrevista do Daniel e outras, você pode ter acesso no nosso canal do YouTube. Viram? O que vocês acharam dessa entrevista? Bem interessante. Quem está falando aí? Vamos lá. A Sônia. É a Sônia? Bastante interessante, não é? Então, vocês veem que o mercado, né, está preocupado, as indústrias estão preocupadas, né, porque pela quantidade na verdade, é pela resistência, por causa da resistência, né, de antibióticos, a resistência de bactérias em pessoas, né, nos humanos, tá? Então, carnes com resíduos são problema sério para a saúde humana, né? E aí, o que eles estão tentando fazer? Tanto que a gente viu no outro filme que a União Europeia, ela proibiu a adição de antibióticos na ração animal, né? É proibido. Então, o que eles estão tentando fazer? Porque a gente sabe que a gente exporta bastante carne, ele mesmo falou, né? Carne é o nosso forte, né? Então, precisa atender às exigências do mercado externo. E aí, o que eles estão tentando fazer? Principalmente essa empresa aí. O que eles estão tentando fazer para resolver esse problema? Introduzir aditivos naturais, né? Isso, né? Principalmente aí ele faz com leveduras, não é isso? Então, Isso, a base de milho. substituir, né? Substituir, na verdade, é aquilo que a gente viu na aula passada, por pré-bióticos e probióticos. Eles estão tentando fazer isso para diminuir ou mesmo minimizar a quantidade de antibiótico que fica de resíduo na carne. Não foi isso que ele falou? Isso. Que mais? Que mais que vocês viram aí que ele falou? Então, que os aditivos naturais, né, que eles vão usando, tá? Para que esse problema seja minimizado e eles possam estar exportando a nossa carne. Então, proibido pela União Europeia, carne com resíduos de antibióticos. Aí, vou mostrar para vocês ainda agora, tá? Um outro videozinho bem legal.
Vamos lá, aqui, ó. Aditivo, onde tá? Caminho das pedras. Esse aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá, peraí. Você já ouviu falar em ração com aditivo? Para que Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ou ainda não? Sim. Sim. Tem som? Então vamos lá. serve? Hoje a gente vai prosear um pouquinho sobre isso. Peraí, vou voltar. Então, peraí. Vamos lá. Você já ouviu falar em ração com aditivo? Para que serve? Hoje a gente vai prosear um pouquinho sobre isso. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de protocolos de aditivo em confinamento. É algo que muita gente já conhece, já ouviu falar, mas ainda não sabe exatamente como usar, para que serve. Então eu vou esclarecer os principais pontos a respeito dessa ferramenta que é excelente. Vai ajudar muito no desempenho dos seus animais e principalmente evitar diversas doenças comuns durante o confinamento. Primeiro, o que é um aditivo? Não é um nutriente, na verdade ele é um componente que você inclui na ração, que ele aumenta a eficiência alimentar, pode aumentar a imunidade, evitar algum tipo de doença. Na verdade, ele torna o processo de digestão e de confinamento muito mais eficiente, mas ele em si não dá nem energia, nem proteína, ele apenas faz com que o alimento seja melhor utilizado, que o animal tenha mais saúde, enfim, tudo depende do aditivo, da categoria animal, do seu objetivo, da fase do confinamento. Existem vários detalhes para você escolher o aditivo perfeito para a sua propriedade. Em um vídeo anterior, eu falei do momento delicado, que é aquele momento de adaptação dos animais à dieta final que você vai dar no confinamento. E tá aí a ferramenta ideal para você utilizar nesse momento, que é o aditivo. Durante a fase de adaptação, aditivos muito utilizados são a levedura, porque ela age diretamente na imunidade do animal. Então, você está estimulando com que esse animal ele tenha uma autodefesa contra possíveis doenças, ele vai estar muito mais preparado para combater qualquer tipo de desafio. Outro aditivo muito utilizado, não só na adaptação, mas ao longo do confinamento, é a monenzina sódica ou qualquer tipo de aditivo ionóforo. Esse aditivo, ele restringe um pouquinho o consumo, mas o animal come menos e aproveita mais aquele alimento. Além disso, ele age contra a coccidiose, que é a causa de diarreia no confinamento. Então, você evita essa doença. E ele é muito importante para manter a saúde ruminal. Então, ele vai fazer o quê? Pegar aquelas bactérias que são benéficas e fazem a máxima digestão dos alimentos que eles estão comendo, ele faz com que elas estejam muito mais presentes do que aqueles outros micro-organismos que vão só produzir ácido ou gás e causar lá acidose, o timpanismo. Então, ele ajuda muito a evitar esse tipo de metabólica. Associando esses dois aditivos, vai ter o melhor dos dois mundos. Fazendo que ele tenha uma imunidade muito melhor, então ele está mais preparado para combater qualquer tipo de desafio sanitário que aumenta muito quando você fecha os animais. E também você está aumentando com a monenzina a eficiência alimentar. Tudo que esse animal comer, ele vai aproveitar os nutrientes dessa dieta muito mais, ele vai conseguir absorver muito mais. Já ao longo do confinamento, você quer a máxima eficiência alimentar e também você pode dar uma seguradinha no consumo com alguns
alguns aditivos que fazem essa restrição, como os ionóforos. Então, é bom que o animal coma menos e tenha um desempenho superior do que seria esperado em relação a uma dieta que não tem aditivo. Já é uma boa estratégia. Você pode misturar alguns aditivos, como a monenzina, a virginiamicina, não tem problema. Mas, ao longo do processo, você tem que pensar, quais são meus objetivos? Eu só quero aumentar a eficiência? Eu quero dar uma regulada no consumo? Quero evitar possíveis problemas com coccidiose? Daí é você que manda. Para que eu vou querer restringir o consumo se eu estou num confinamento e quero que o meu boi engorde o máximo? Não seria bom ele comer ao máximo? Não, porque eu quero que ele seja eficiente. Eu quero que ele transforme o máximo possível do que ele está ingerindo em carne, em gordura. A fase crítica a gente já falou que é a adaptação, mas o pulo do gato mesmo nesse protocolo de aditivos é no finalzinho do confinamento, onde há uma tendência de queda na ingestão de matéria seca desses animais. Eles acabam comendo menos matéria seca em relação ao peso vivo. E é nessa hora que você quer que ele coma bem para ter uma melhor terminação de carcaça e acumular gordura. Por que não, nesse momento, você escolher por um aditivo que não restringe o consumo? Daí que você pode, por exemplo, utilizar a virginiamicina, que ela não restringe o consumo, o animal vai comer mais e ele vai ter uma maior eficiência. Então você consegue dar aquela fechada, aquela terminada ideal no seu animal. E aí, pessoal, vocês gostaram da prosa de hoje? Não se esqueçam de deixar suas dúvidas e comentários aqui embaixo. Se inscreva no canal. A cada novo vídeo você vai ser avisado, vai ficar por dentro de tudo que você precisa saber a respeito da pecuária. Além disso, dê seu curtir, passe esse vídeo para frente e até a próxima quinta. E aí? Vamos voltar lá, pera. Estão me ouvindo? Sim, né? Sim. Sim. Então, e aí? O que vocês entenderam desse vídeo aí? Esse vídeo foi bem legalzinho, né? Ele explicou direitinho. O que vocês entenderam? Quem vai falar? Então, ela pergunta, o que é um aditivo? É uma substância que eles introduzem na dieta do animal com o intuito de melhorar o desempenho, a absorção de nutrientes e melhorar a produção animal. Exatamente. Eles introduzem o aditivo. O aditivo não é um alimento, né? Mas com a adição do aditivo, eles querem que o alimento seja melhor utilizado, melhor aproveitado, né? Para ter um melhor desempenho do animal, tá certo? Aí ela falou de alguns aditivos, né? Então, ela falou de um aditivo que no outro filminho que a gente viu, ele também falou que eles estão fazendo os testes, que eles estão utilizando com bastante eficiência, que é... Qual que é esse aí que ele falou? Que ela falou? Igual do outro... É do milho, para você. É da a levedura, né? Que ela falou? Levedura do milho, né? É isso, que age diretamente na imunidade do animal, né? Então, agindo aliás, ele tem várias atribuições, né? Mas uma delas é que age diretamente na imunidade do animal, que é a levedura, que no outro filme, né? Ele estava mostrando esses aditivos naturais que eles estão usando a levedura, que age, na verdade, como pré e probiótico, e eles estão tendo bons resultados, né? Aí ela falou também da monanzina, não foi? E aí, quais são as ações da monanzina? Como é que ela age, a monanzina? Vocês lembram como é que ele falou? Ou não?
Então, a Eu não monanzina, lembro. não lembra, Antônio? É um ionóforo, né, que ela falou, não é isso? Que o animal come menos e aproveita mais. Ele age também sobre a coccidiose, tá certo? Aí falou também que a monanzina, ela inibe o crescimento, né, ou deprime, né, o crescimento de micro-organismos do rumen e aumenta a performance do animal, né? Por quê? Porque ela fala que esse onóforo aí faz alterações na fermentação ruminal, tá certo? Então, mantém a saúde do animal também, né? Aí ela fala que isso se faz quando? No início do confinamento. Lembro que tem vários momentos do confinamento, onde ela fala que no início do confinamento, depois eles querem que ao longo do confinamento o animal coma menos e tenha um desempenho melhor, e no final do confinamento, então, eles falam que o animal come menos matéria seca, né? E aí eles colocam outro tipo de aditivo, que é para que o animal, mesmo comendo menos matéria seca, ele tenha um bom desenvolvimento nesse final do confinamento, para que ele tenha uma produção de carne alta, né? E esses animais, a partir da produção, a partir de se colocar, né, apresentar esses aditivos para eles, eles consigam converter melhor o alimento em carne. Tá certo? Foi isso que ela falou? Foi, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu tinha Fala. entendido ao contrário, no finalzinho, professora. Eu Não tinha entendido entendi. que eles colocavam aditivo. É, Eu tinha entendido que eles colocavam aditivo no final do processo para o animal comer mais. isso. Eu não entendi o que você perguntou, Antônio. Você perguntou ou você falou? Não, é que eu tinha entendido diferente que você falou que no final do processo eles colocam aditivo para o animal, mesmo comendo menos, ter uma melhor produção, né? Para ele melhor. Então, eu tinha entendido que no final do processo eles colocam um aditivo para o animal comer mais. Então, quer ver? Vamos lá. Peraí, deixa eu mostrar lá. Peraí, o que ela falou. É isso aí mesmo. Peraí, só um minuto. Peraí, vamos voltar lá. Peraí. Cadê ele? Onde é que tá? Cadê o vídeo? Sumiu. Pera. Deixa eu pegar ele. Ixi. Sumiu o vídeo. Deixa eu buscar ele lá de novo. Pera. Esse aí é o Caminho das Pedras. Aqui. Pera aí. Vamos ver. Você já ouviu falar em ração com aditivo? Para que? Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim. Então vamos lá, vamos voltar. Vamos chegar lá no finalzinho. Pera. Vamos ver. Aqui, vamos lá. Uma menos e tem um desempenho superior do que seria esperado em relação a uma dieta que não tem aditivo. Já é uma boa estratégia. Você pode misturar alguns aditivos, como a monenzina, a virginamicina, não tem problema. Mas ao longo do processo, você tem que pensar quais são meus objetivos. Eu só quero aumentar a eficiência? Eu quero dar uma regulada no consumo? Quero evitar possíveis problemas com coccidiose? Daí é você que manda. Para que eu vou querer restringir o consumo se eu estou num confinamento e quero que o meu boi engorde o máximo? Não seria bom ele comer ao máximo? Não, porque eu quero que ele seja eficiente. Eu quero que ele transforme o máximo possível do que ele está ingerindo em carne, em gordura. A fase crítica a gente já falou que é a adaptação, mas o pulo do gato mesmo nesse protocolo de aditivos
é no finalzinho do confinamento, onde há uma tendência de questão de matéria seca desses animais. Eles acabam comendo menos matéria seca em relação ao peso vivo. E é nessa hora que você quer que ele coma bem para ter uma melhor terminação de carcaça e acumular gordura. Por que não, nesse momento, você escolher por um aditivo que não restringe o consumo? Daí que você pode, por exemplo, utilizar a virginamicina, que ela não restringe o consumo, o animal vai comer mais e ele vai ter uma maior eficiência. Então você consegue dar aquela fechada, aquela terminada ideal no seu animal. Isso aí. É isso aí, Antônio? Então quer dizer que ele come mais, né, no final? Vai comer mais e vai ter uma maior eficiência com a virginamicina, que nem ela falou, né? Tudo certo? Então, no final do curso... Fala. Não, só agradecer. Hã? Tá ruim de ouvir você. Fala de novo, Antônio. Não, eu estou agradecendo, professora. Tá, entendeu, então? Então, o animal vai comer mais e vai ter uma maior eficiência, tá certo? Então, no final do confinamento, né, tem um menor consumo de matéria seca. O que elas vão fazer, então? Você coloca o aditivo, geralmente a virginamicina, onde o animal vai comer mais e vai ter uma maior eficiência para fechar a engorda desse animal. Tudo bem? Entenderam isso daí? Aí eu vou... Então, no começo do confinamento, eles introduzem aditivo para o animal comer menos, mas só que converter melhor essa dieta, é isso? No final, vai isso outro aditivo para ele consumir mais. Isso mesmo. Dieta, como tem uma diminuição do consumo de matéria seca no final, eles colocam outro tipo de aditivo na ração, que o animal vai comer mais e vai aumentar a eficiência. Tudo bem? Certo. Tá, aí agora eu vou colocar um outro aqui. Como funciona o rumen? Olha que legal. Vocês sabem como é que funciona o rumen? Vocês já tiveram? Que série vocês estão? Que semestre? Tem 6º e 10º, né? É isso? E 8. E 8º também? Uhum. Tá. Perdi. Então, aqui, ó. Então, como funciona o rumen? Você já deve ter tido isso, né? Mas eu vou mostrar um videozinho bem legal para vocês. Quer ver? Que eu achei aqui. Eu achei muito legal esse filme. Para quem não teve, vai ver como é que funciona. Para quem já teve, vai recordar. Tá tudo certo aí? Tá funcionando? Tem som? Professora, tá Oi. funcionando? Tem. Tem? Então vamos lá, peraí. Vamos lá. Vamos ver. Olá, eu sou o Matheus Moretti, gestor técnico de bovinos de corte da AgroSéries Multimix, e hoje estou aqui para falar com vocês um pouco de uma dúvida que frequentemente me questionam no campo, que é sobre como definir o tipo de suplementação e qual o melhor aditivo para trabalhar dentro do suplemento. Bom, gente, antes de seguir nesse assunto, eu acho muito importante a gente entender como o rumen funciona, e esse é o objetivo do nosso vídeo. Bom, basicamente, a gente tem que os bovinos são animais ruminantes, certo? Ele tem um estômago que é dotado de câmeras fermentativas, que vai conferir a esse ambiente uma população de micro-organismos, e esses micro-organismos é que vão digerir o alimento. Basicamente, quando a gente fala em rumen, a gente precisa entender que ele vai ter um ambiente com ausência de oxigênio, que ele vai ter que ter uma temperatura, um pH e uma movimentação específica dele, coisas que a gente vai tratar em outros vídeos, e isso vai permitir que micro-organismos cresçam ali dentro. Basicamente, a gente tem a população
de fungos, de protozoários e principalmente de bactérias. Como as bactérias são desses 3 micro-organismos a mais importante, a partir de agora a gente vai começar a falar só de bactéria, para a gente entender e facilitar a nossa conversa. Bom, quando o animal ele consome um alimento, esse alimento chega até o rumen, em alguns momentos ele vai voltar para a boca para ser remastigado, ruminado, como a gente conhece, e quando retorna no rumen ele é colonizado por bactérias, né? O que acontece? Quando as bactérias colonizam esse alimento, elas iniciam um processo de degradação, elas começam a consumir aquele alimento. Nesse processo de degradação, de fermentação ruminal do alimento, acontece a produção de ácidos pelas bactérias, o ácido acético, o propiônico, o butírico. Esses ácidos vão ser absorvidos pela parede do rumen e quando chegam no metabolismo do animal, eles vão ser, então, processados e utilizados como fonte de energia para o animal. Beleza? Então, esses ácidos produzidos pelas bactérias dentro do rumen representam de 70% a 80% da energia que o animal precisa para se manter e para crescer. Beleza? Voltando para o rumen, então, e para nossas bactérias, no processo de degradação, de fermentação desse alimento ali no rumen, essas bactérias também se multiplicam e vão aumentar em número de população. Então, o que a gente chama que começa a aumentar o número de bactérias, tem um crescimento da população microbiana. Essas bactérias, elas vão, em dado momento, sair do rumen e vão para o intestino, que junto com a fração do alimento que não foi degradada no rumen, vai para o intestino. Então, a massa microbiana e essa fração digestível vai para o metabolismo do animal e o animal utiliza, então, como energia e principalmente como fonte de proteína, que é a proteína metabolizável que a gente conhece. Certo? Importante, então, o que, gente? Do processo de fermentação ruminal, a gente tem que as bactérias se alimentam do que o animal consumiu e produz energia para o animal e produz proteína microbiana para o animal, que é uma das principais fontes de proteína metabolizável na dieta desse animal, certo? Entendendo isso, agora a gente começa a avaliar o que essas bactérias precisam para ter seu trabalho otimizado e então produzir mais, tanto energia quanto proteína para esse animal. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar nos próximos vídeos, que é como trabalhar a suplementação otimizando esse ambiente ruminal ou então trabalhar os aditivos para manipular as populações de bactérias que a gente tem funcionando e operando aqui dentro do rumen. Bom, gente, era isso então. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ter notificação quando a gente lançar mais conteúdo. Um abraço e até a próxima. E aí? Legal? Gostaram como funciona o rumen? Vocês viram, então, que dentro do rumen tem o quê? O que vocês viram? O que ele falou? Cadê o vídeo? Parar o vídeo aqui. Ó. Aqui. Grosseries Multimix. E hoje eu estou aqui para falar com você do tipo de suplementação e qual o melhor aditivo para trabalhar dentro da gente entender como o rumen funciona. E esse é o objetivo do nosso vídeo. Bom, basicamente a gente tem que os bovinos são animais ruminantes, certo? Ele tem um estômago que é dotado de câmeras fermentativas que vai conferir a esse ambiente uma população de micro-organismos e esses micro-organismos é que vão digerir o alimento. Basicamente, quando a gente... Então, ele falou que o rumen tem vários micro-organismos lá dentro que vão ajudar a digerir os alimentos. Quais foram os principais micro-organismos que ele falou? Bactéria, fungo e parasito. Isso, e quem está falando? A Cláudia? É. Tá, bom dia. E protozoários, não é isso? E aí, mas que ele ia falar mais sobre as bactérias, né? Que são as principais que fazem o serviço dentro do rumen, né? Fala em rumen, a gente precisa entender que ele vai ter um ambiente com ausência de oxigênio, que ele vai ter que ter uma temperatura, um pH e uma movimentação específica dele, coisas que a gente vai tratar em outros vídeos, e isso vai permitir que micro-organismos cresçam ali dentro. Basicamente, a gente tem a população de fungos, de protozoários e principalmente de bactérias. Como as bactérias são desses 3 micro-organismos a mais importante, a partir de agora a gente vai começar a falar só de bactéria, para a gente entender e facilitar a nossa conversa. Bom, quando o animal ele consome um alimento, esse alimento chega até o rumen, em alguns momentos ele vai voltar para a boca, mastigado, ruminado, como a gente conhece, e quando retorna no rumen ele é colonizado por bactérias, né?
O que acontece? Quando as bactérias colonizam esse alimento, elas iniciam um processo de degradação, elas começam a consumir aquele alimento. Nesse processo de degradação, de fermentação ruminal do alimento, acontece a produção de ácidos pelas bactérias. Então, ele fala aqui, então, né, que ela começa a fermentar os alimentos, né? E os principais ácidos quais são? Ácido acético, ácido propiônico e o ácido butírico, né? Que vão fazer com que 70% a 80% seja convertido em energia do animal, tá certo? Então, ó, ele fala que aqui, ó, olha que legal. Onde é que tá? Onde é que ele fala aqui? Rede do rumen. E quando chegam no metabolismo animal, eles vão ser, então, processados e utilizados como fonte de energia para o animal, beleza? Então, esses ácidos produzidos pelas bactérias dentro do rumen representam 70% a 80% da energia que o animal precisa para se manter e para crescer, beleza? Voltando para o rumen, então, e para nossas bactérias, no processo de degradação, de fermentação desse alimento ali no rumen, essas bactérias também se multiplicam e vão aumentar em número de população. Então, o que a gente chama que começa a aumentar o número de bactérias, tem um crescimento da população microbiana. Essas bactérias, elas vão, em dado momento, sair do rumen e vão para o intestino, que junto com a fração do alimento que não foi degradada no rumen, vai para o intestino. Então, a massa microbiana e essa fração digestível vai para o metabolismo do animal e o animal utiliza, então, como energia e principalmente como fonte de proteína, que é a proteína metabolizável que a gente conhece, certo? Importante, então, o que, gente? Do processo de fermentação ruminal, a gente tem que as bactérias se alimentam do que o animal consumiu e produz energia para o animal e produz proteína microbiana para o animal, que é uma das principais fontes de proteína metabolizável na dieta desse animal, certo? Entendendo isso, agora a gente começa a avaliar o que essas bactérias precisam para ter seu trabalho otimizado e então produzir mais, tanto energia quanto proteína para esse animal. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar nos próximos vídeos. Legal, entenderam bem? Como funciona? Vocês já tinham visto isso? Sim ou não? Já. Já. Tem que estar mais explicativo. Tá bem explicadinho aí? Tá. Agora deixa eu ver outro aqui. Tem mais um. Deixa eu ver qual que é. Como funciona o rumen. Caminho das pedras. Como atua o probiótico. Tá, vamos lá. Ó. Mercado. Aqui. A gente agora vai falar um pouquinho sobre probiótico e prebiótico. Olá, amigo produtor, eu sou José Carlos Ribeiro, você já me conhece. Mais uma vez eu estou aqui para um bate-papo saudável, passar novas dicas, trazer muito sucesso e lucratividade aí na sua propriedade. Eu fiz esse vídeo hoje justamente porque muitos produtores no Brasil todo, centenas de produtores, entraram em contato conosco perguntando o que é aditivos probióticos e prebióticos. Foi falado no vídeo passado a respeito desses aditivos para fazer a prevenção da retenção de placenta. Hoje eu vou explicar o que são aditivos probióticos e prebióticos. Probióticos são aditivos compostos por micro-organismos vivos que compõem a flora ruminal dos animais, são considerados as bactérias boas do organismo. Em um número maior, essas bactérias boas promovem uma grande conversão alimentar no organismo do animal, vai fazer com que o seu animal tenha um ganho de peso e uma produtividade leiteira muito melhor. Os aditivos prebióticos são compostos por fibras alimentares que faz a fabricação dos aditivos probióticos. O prebiótico no organismo do animal, ele garante uma grande taxa dos aditivos probióticos. O aditivo prebiótico em junção com o aditivo probiótico vão melhorar muito a saúde de seus animais, vão fazer com que o seu animal tenha uma conversão alimentar muito grande com todos os nutrientes que você está servindo aí na alimentação dos seus animais, seja ela ração, sal mineral, matéria seca, vai melhorar muito o ganho de peso e a produtividade leiteira do gado. Agora veja bem, amigo, eu dei na dica passada adicionar o aditivo probiótico e prebiótico para prevenir a retenção de placenta e melhorar a saúde dos animais. Você imagina o seguinte, hoje o produtor ele é ligado a muitos fornecedores, a muitos clientes, a muitos vizinhos, a muitos
há muito comércio dos animais na propriedade. Imagina todos esses fornecedores, todas essas pessoas ligadas à sua propriedade, ver seus animais com a pelagem mais brilhosa, um animal mais revigorado, um animal com um bom ganho de peso, uma ótima produtividade leiteira, com certeza vai valorizar muito o seu plantel, vai abrir as portas da propriedade para novos negócios. Então, a minha dica de hoje é o que eu aconselho produtores que eu acompanho no Brasil todo: adicione aditivos probióticos e prebióticos na alimentação dos seus animais. Vai dar um resultado fantástico. Essa foi minha dica de hoje. Quero que você continue acompanhando nossos vídeos. Nós estamos com uma audiência muito grande no Brasil todo. Envie as suas dúvidas, envie as suas sugestões. Nós vamos preparar novos vídeos e compartilhar com produtores no Brasil todo. Muito obrigado pela audiência e sucesso em sua propriedade. E aí? O que vocês entenderam? O que são probióticos e o que são pré-bióticos? Vê se eu entendi, professora. Os pré, eles vão agir na microbiota natural da parte ai, meu Deus. Ali, da parte digestiva do animal, é isso? Ó. E o pró vai auxiliar na absorção e aproveitamento de fibras. Isso. Ó. Onde é que estão os pré-bióticos? Olha o que ele fala aqui, ó. Onde estão? Quer ver? São com aditivo probiótico, vão melhorar muito vamos ver, onde é que ele fala? Alimentares, que faz a fabricação dos aditivos probióticos. O prebiótico no organismo do animal, ele garante boas do organismo. Em um número maior, essas bactérias boas promovem uma grande probióticos e prebióticos. Probióticos são aditivos compostos por micro-organismos vivos que compõem a flora ruminal dos animais, são considerados as bactérias boas do organismo. Em um número maior, essas bactérias boas promovem uma grande conversão alimentar no organismo do animal, vai fazer com que o seu animal tenha um ganho de peso e uma produtividade leiteira muito melhor. Os aditivos prebióticos são compostos por fibras alimentares que faz a fabricação dos aditivos probióticos. O prebiótico no organismo do animal, ele garante uma grande taxa dos aditivos probióticos. O aditivo prebiótico, em junção com o aditivo probiótico, vão melhorar muito a saúde de seus animais. Então, viram o que ele fala? Então, o que ele fala dos probióticos? O que são probióticos? Que ele falou. São o quê? São micro-organismos vivos, os probióticos, né? É isso? São as bactérias boas, né? Que em maior número, elas vão fazer com que haja uma maior conversão alimentar, tá certo? E os prebióticos são o que ele fala aí? São as fibras, né? Fibras alimentares, né? Que junto, não é? Junto, probiótico com prebiótico vai dar uma maior conversão. O sinergismo entre os dois vai dar uma maior conversão animal, tá certo? Uma maior conversão uma maior conversão, maior número, vai dar uma maior conversão de alimentos nos animais, tá certo? Uma maior conversão alimentar. Deu para entender isso? O que é probiótico e prebiótico? Probiótico são micro-organismos vivos, micro-organismos bons, né? São bactérias boas, que em maior número vão dar uma maior conversão alimentar. E prebióticos são as fibras alimentares. Deu para entender? Deu, eu tinha confundido. Confundia, achava que era o contrário. Tá, então, probiótico, micro-organismos vivos, e pré-bióticos são as fibras, tá? Vamos lá. Agora eu vou colocar para vocês aqui. Vocês veem, tudo isso aí todos esses vídeos aí que eu passei para vocês, são todos relacionados, né, com aditivos na alimentação animal. Vocês veem que isso aí é bastante importante, né? Se usa hoje. Tem muitos antibióticos que foram proibidos, porque a gente já viu, né? Por causa do problema de resistência bacteriana. Na União Europeia são proibidos. Aqui no Brasil tem muitos que são proibidos já também, pelo fato de não se poder
exportar carne com resíduos de antibióticos, né? E está se tentando, né, substituir, então, com bastante eficiência, a adição de antibióticos pela adição de probióticos e prebióticos, tá? Eu vou passar agora um outro vídeo. Esse aqui é mais de curiosidade, quer ver? Deixa eu ver qual que é. Como que é feita a ração, onde é que tá aqui? Como é feita a ração, ó. Vamos ver. Veja. Hoje você vai aprender como ração de cachorro e de gato é feita. Bora ver. Essa aqui é a sala onde chega a matéria-prima, fica fora da fábrica para evitar qualquer tipo de contaminação. O caminhão entra e essa sonda vai pegar amostras de lugares diferentes da carga, em profundidades diferentes, e fazer uma análise. Se tiver qualquer tipo de problema, o caminhão nem vai entrar, vai embora. Se tiver ok, ele pode descarregar lá dentro. E aí, você consegue adivinhar o que é essa matéria-prima que a Mari está tirando foto? Dá um pause no vídeo, coloca nos comentários que eu já conto. A análise da carga é feita aqui nesse laboratório e a busca é por salmonela, fungos e para saber se a carne que está vindo não está estragada, porque tudo isso pode causar doenças nos bichinhos. Uma coisa importante de a gente lembrar é que o bicho que vai comer ração, ele vai comer só isso e água. Então a ração tem que ter todos os nutrientes que o bicho precisa. Aqui eles têm mais de 90 ingredientes diferentes que vão na ração, mas eu vou falar os principais. De proteína tem farinha de víscera de frango, farinha de torresmo, glúten de trigo e glúten de milho. Para não faltar gorduras, tem óleo de soja, óleo de peixe, gordura de frango e gordura de porco. Para suprir os carboidratos, arroz e milho. No grupo das fibras tem polpa de beterraba, celulose em pó e aveia. A ração recebe ainda um mix de vitaminas e sais minerais e dependendo do tipo da ração pode ter outros ingredientes diferentes ainda. A minha vontade era de cheirar um por um aqui, mas eu vou escolher o que eu acho que tem o cheiro mais esquisito, que é o óleo de peixe. Vamos ver, isso aqui é para ter ômega 3 na ração. É menos fedido do que peixe, viu? Parece aquelas cápsulas de óleo de fígado de bacalhau que você compra na farmácia. Isso aqui é farinha de vísceras de frango. Ela já chega cozida, já chega processada do abatedouro, então por isso que é marronzinha assim, você não consegue identificar direito o que é. Você pode pensar que o cheiro é estranho, mas não é não, já tem cheiro de ração. É gostosinho, viu? E se você acha que aqui é igual em casa, em que a gente bota a mão em tudo, não, você tá enganado. Aqui para fazer ração, o humano não põe a mão nos ingredientes. Por isso que esse caminhão tá lá no alto, despejando todo o milho lá para dentro, que é pra gente não ter contato nenhum com a matéria-prima e não contaminar. Olha só o calço que tá segurando esse caminhão imenso nessa posição. Toda a matéria-prima vai ser guardada em silos, em reservatórios imensos, que a gente não vai poder entrar porque é tudo fechado. No computador, eles vão colocar qual é a fórmula da ração que eles querem fazer e automaticamente, na saída do silo, a quantidade de matéria-prima já é pesada, misturada e depois triturada. Aí ela vai chegar aqui, onde ela começa a ser cozinhada. A temperatura desse forno é um pouco mais de 100 graus Celsius e é cozinhada com vapor. A massa vai descer e depois entra nessa outra máquina que é uma extrusora. Ela tem uma rosca aqui dentro que vai girando muito forte e todo o material vai sendo empurrado para frente como se fosse uma máquina de fazer macarrão. Olha só o tamanho do motorzinho da extrusora. E é lógico que a gente vai querer ver essa ração saindo, né? E olha que legal, a ração acabou de sair da extrusora com aproximadamente 20% de umidade. Ela tá bem macia e a 92 graus Celsius. E ó, o cheirinho tá incrível. Depois que o croquete sai da extrusora, ele vem aqui pra secadora para ganhar crocância e ficar com a umidade ideal. E a última etapa da fabricação é o engorduramento, que acontece aqui nessa máquina. Aqui, a ração recebe uma ducha de gordura para aumentar a palatabilidade. E eu falei palatabilidade, não sabor, porque os cães e os gatos têm mais células olfativas e menos papilas gustativas do que os humanos. E o que determina o formato da ração são essas placas.
Vocês podem ver que elas têm vários formatos, ó. Alguns são bolinhas, outros quadradinhos, outras são mais compridas. Mas o mais interessante que a gente aprendeu aqui hoje é que os diferentes formatos das rações é porque os bichos são diferentes, porque as raças são diferentes e, consequentemente, têm necessidades diferentes. Esse formato aqui, por exemplo, que é uma ração para gato, são plaquinhas redondas e tem furinhos no meio para os caninos grudarem aqui e os gatinhos conseguirem comer com mais facilidade. Esse outro formato aqui, desenvolvido especialmente para os bulldogs, que tem o rosto retinho ali, chapadinho, narizinho para dentro, elas são compridinhas. E aí, quando eles estão passando o focinho no potinho de ração, vez ou outra eles encontram uma aqui para cima e aí eles conseguem comer com mais facilidade. Mário falou dos bichinhos e esqueceu de falar como funciona a máquina. Isso aqui fica na ponta da extrusora e por aqui vai sair a ração. Na frente tem um conjunto de lâminas que giram em alta rotação que vai cortando e a ração vai ficando no formato que a gente viu. Está tudo pronto para embalar e a balança vem para essa balança vibratória. Conforme a balança vai tremendo, a ração vai caindo em recipientes diferentes. Quando um desses recipientes chega no peso certo, ele libera a ração para uma ensacadora que tem lá embaixo. A ração entra no saco por meio desse funil gigante. Aí ela passa pela mãozinha que fica dando umas batidinhas no bumbum dela para ela sentar lá dentro do saco. Em seguida, o oxigênio lá de dentro é tirado e injetado nitrogênio. Isso para a ração só pode até 4 quilos durar mais. Mesmo depois de embalada, a ração ainda vai passar por uma segunda balança que vai ver se não tem nada sobrando ou alguma coisa faltando na embalagem. Se estiver fora da especificação, ela vai descartar. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar esse saco em cima de outro saco de ração. Teoricamente, a balança vai detectar e vai jogar fora. Um outro teste que é feito depois que a ração é embalada é do nível de oxigênio, nessas que recebem nitrogênio dentro. É importante tirar o oxigênio porque aí a ração vai durar muito mais. Os micro-organismos têm muito menos condição de viver num ambiente com pouco oxigênio. Então olha que legal essa máquina. Primeiro eu vou medir o oxigênio do ar. Eu aperto esse botão e ela vai mostrar aqui que no ar que a gente está respirando tem agora 21,8% de oxigênio. Agora eu vou colocar essa agulha aqui dentro do saco que está fechado e vou fazer o teste de novo. Vamos ver? 3,19% de oxigênio. É muito menos do que tem no ar que a gente está respirando. Ó, a Mary não experimentou a ração ainda, hein, Mary? Experimento. Vamos lá. Uma, para não dar dor de barriga. Uma? Eu comi 2 quando eu joguei pra cima. É boa. É boa? Tem gosto de peixe. Do quê? Gosto de peixe não. Tem gosto de peixe. Gosto de Parece peixe. aquele peixinho que você compra em loja japonesa, que é o peixe seco. Eu comi. E muitas crianças que estão aprendendo a andar também comem, né? É, mas não é para para comer ração em casa. A gente viu isso aqui sendo produzido, acompanhou passo a passo, mas você não sabe se a ração que você tá aí, por onde ela passou, o que aconteceu com ela. A gente viu tudo acontecendo direitinho aqui, então o recomendável é não comer em casa, fechou? E tem uma coisa muito legal que a gente não falou, que é como conservar a ração em casa, né? É verdade, você tem que conservar como se fosse a sua comida. Então, se a sua comida você não coloca do lado da máquina de lavar roupa, onde os ratos vão fazer a festa, não faz isso com a comida do cachorro. Isso, e você pode deixar a ração dentro da embalagem que ela veio, né? Olha, tô querendo fugir. É o melhor jeito de conservar. Como é que os pesquisadores fazem para saber se isso aqui tem um gosto bom pro cachorro? Eles provam. Não, se eles provarem, eles não vão saber que gosto o cachorro tá sentindo. Levam o peri. Levam os cachorros. Tem que colocar várias rações na frente dele e vai escolhendo a qual ele acha que é melhor. E assim você sabe se ele vai escolher a ração ou não. Essa, por exemplo, tá aprovada, né? Que peri, essa aqui a gente já viu que ele gostou. Será que é boa de cachorro também? Prova. Pode. Não, essa aqui ele já lambeu. Essa tá... Essa aqui dá mais pra frango. A Mari não gosta muito. O que vocês acharam? Hoje você vai aprender como... O que vocês acharam desse vídeo? Muito legal. É legal, não é? Muito legal. Achei bem legal. Por isso que eu peguei para vocês, porque eu achei que mostra bem como é que é feita a ração, né? Como é que chega a carne, né? Essa era de frango. A carne já vem processada em forma de farinha, né? E aí passa por toda essa transformação até sair em forma de ração, né? Vocês fazem isso com o cão de vocês? Vocês colocam várias rações? Ercília. Fala. Ercília. Fala. A carne eu vi que ela já chega em forma de farinha mesmo. Isso.
ela já é processada no frigorífico? Algumas sim. Por exemplo, pode ser processada nos frigoríficos grandes que tem a parte de processar a farinha, eles fazem, né? Ou que aquela parte do que vai para, como chama? Aproveitamento condicional, né? Então, essa daí vai para aproveitamento condicional no frigorífico e lá é transformada na graxaria, passa por vários processos até ser transformada em farinha. Lembra da expressão? Não, eu lembro, mas a minha pergunta é, o próprio frigorífico, sim, todos eles têm? Não, ou tem uma segunda empresa que processa isso e depois manda para fazer a ração? Isso, pode ser das duas formas. Aqueles que têm condição, aqueles maiores, eles já processam, e aqueles menores que não têm condição, eles mandam para algum lugar aonde vai processar e vai fazer a farinha. Pode ser das duas formas. Então, aí você vê que quando eu vi ali, o caminhão praticamente não tem nenhuma refrigeração. Sim. Não estraga isso? Tem que ser feito de uma forma rápida, né? E, na verdade, quando já é processado, como chegou nesse filme aí, nesse vídeo, esse material, né, essa matéria-prima, ela já passou por um cozimento, ela já passou por uma secagem, né? Então, na verdade, quando chega lá, ele já não tem mais bactéria, já foi processado, não tem mais o problema de estragar. Tem, claro, se você deixar um tempão, mas assim, rapidamente, é processado, já é encaminhado, tudo já é controlado para que saiu dali, já vai direto para onde vai produzir a ração. Entendi. E outra pergunta, hoje em dia, a maioria, né, porque já estão se fazendo ração sem transgênico. Sim. As que tem transgênico é por causa do milho. Sim, isso mesmo. Mas já está se fazendo sem transgênico, né, também. Mas você viu que ele falou? Quantos ingredientes tem na ração? Vi. Você viu? Quantos? E aí, eu acho que ninguém faz isso que ele falou, né? Que coloca vários tipos de ração para o animal, para ele escolher qual que ele gosta mais. Vocês fazem isso com o cão de vocês? Ou vocês só vão dando e... Eu vou comprando um pacote por mês, de cada sabor, e vou oferecendo. Aí eu vou observando qual que ele gosta mais. Agora, comprar um pacote de cada sabor, não, né? Não dá, não. Não dá, né? O bolso não aguenta, não. É verdade. Existe isso é ração seca, né? Que nem ele mostrou aí. Mas tem aquelas rações que são úmidas, né? Daquelas rações úmidas, eu acho que dá para fazer isso, né? Porque a gente dá para comprar vários pacotinhos, né? E ver qual que o animal gosta mais, né? Qual que ele aceita mais. Aí é mais fácil, né? Só que tem um detalhe, se você dá toda vez a mesma ração para o animal, eu acho que ele chega também a enjoar, né? Será que não? O que vocês acham? Quem tem cão? Eu acho que sim. Ninguém gosta de comer arroz, feijão e carne todo dia. Gosta de mudar um pouco, né? Exatamente. Eu tenho o seguinte, professor. Eu compro um pacote por vez. Então, esse mês eu comprei de carne, o mês que vem eu compro de frango. Vou alternando, né? Mas o que eu percebi mais que na questão dos meus gatos, eles gostam mais de frango. De frango? De frango eles gostam mais. A gente até vê, quando eles não enjoam, eles comem, vai diminuindo a quantidade que eles vão comendo. Eles comem. Até a quantidade por dia. Você põe a ração lá, não come. Aí vai comer realmente só quando está com a extrema fome, porque já não tem mais um paladar agradável, ou enjoou, né? Na verdade, antigamente os cães comiam o que você fazia, né? Porque não tinha ração, então você comprava coração de bovino, comprava pulmão,
comprava estômago, tudo que era mais barato, né? E picava, misturava com arroz de baixa qualidade, né? Era quase aquele arroz picado, parecia uma quirera, e misturava tudo, cozinhava tudo junto e dava para o cão, né? E o cão tinha que comer, coitado, porque não tinha outra coisa. Agora, quando vieram as rações, né, como é agora, eles ficaram com o paladar mais apurado, né? Então, você dá uma de frango, dá uma de carne, dá uma de... Por exemplo, aqui em casa tem uma cachorrinha que ela gosta de comida de gato. Você dá a ração para ela de cão, ela não gosta. Você compra de gato e dá para ela, ela ama. Eu também tenho uma cachorra que ela adora a ração dos gatos. Eu tenho que trancar o portãozinho. Se Ah, deixar, ela come toda a ração que eu coloco para os gatos. você oferece para ela a ração, por exemplo, você oferece para ela gosta de comida úmida, né? Ela não gosta da seca. A seca ela não come. Você põe, no começo a gente teve um maior problema, porque a gente colocava a ração seca, ela não comia. Ela não queria. Aí a gente começou a comprar a úmida. Então você coloca, por exemplo, de frango, tem dia que ela come, tem dia que ela não come o dia todo, o dia inteirinho, ela não come. Você troca por ração de gato, ela come e pede mais ainda. Eles são exigentes hoje em dia, viu? Na verdade. Aí você pega, cozinha um coração, uma carne, uma moela e dá pura para ela ver se ela não come. Aí ela come. Em casa é assim. Eles separam todinha a ração da carne, porque eu dou carne, come só a carne e larga a ração. Olha lá, é verdade. Às vezes você mistura, é verdade. Às vezes a gente coloca, agora a gente não faz mais isso, mas a gente colocava a ração úmida e colocava a seca por cima, né? Comia toda a úmida e a seca sobrava. Ia fazendo a seleção, quando você via, toda a seca sobrava e eles comiam ela comia só a úmida. É isso mesmo. Eles são bem espertinhos hoje em dia, viu? Não? Ai, ai. Mas vídeos, deu uma boa. Ele estudou bem sobre o que é aditivo, como é que eles são colocados, quais os tipos de aditivos, né? Deu certo isso? Eu sim, professora. Deu. Gostaram aí? E gostaram aí, então, da ração? Como é que faz ração de cachorro também, né? Então, agora, ó, vamos tomar um café, 10 minutos? Que agora eu vou passar uns slides aqui para vocês sobre. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Aqui, ó. Aqui. Tá compartilhado? Não, né? Não. Deixa eu. Assim. Tá Assim. compartilhado? Ah, então que legal. Tá. Nossa. Agora ele ficou esperto agora. No começo, ou a semana passada não queria nem compartilhar nada. Agora tá compartilhando direto. Então, peraí. Vamos então tomar um café? Já já a gente volta, tá bom? 10 minutinhos, pode ser? Vamos lá. Pode ser. Então vamos. Peraí. Daí eu vou conversar com vocês sobre os resíduos.
Pronto? Estão me ouvindo? Tá bom, Sim. eu vou ver. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Deixa eu ver. Tá compartilhado? Vocês estão vendo? Tá. Tá. Tá sim. Tá, então vamos lá. Então agora, depois que a gente já viu tudo isso, para complementar, a gente vai ver os resíduos dessas drogas nos produtos de origem animal, né? A gente vai ver como é que esses antibióticos, esses resíduos de drogas, né, estão presentes nos produtos, nos diversos produtos de origem animal. Então, começando, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então, a gente sabe, então, né, que a produção animal é uma das atividades, a gente vem vendo isto, né, desde sempre, né, que a produção animal é uma das atividades mais expressivas do agronegócio brasileiro, né? Então, a produção é bastante importante. Então, e para que os produtores, né, para eles conseguirem suprir a demanda do mercado, que é muito grande, né, eles tentam diminuir sempre o tempo entre o nascimento e o abate do animal, né? Porque daí, diminuindo esse tempo, vai ter uma maior quantidade, né, de produto para o mercado, tá? Então, a utilização de medicamentos para fins terapêuticos e de profilaxia é bastante comum. E quais são os medicamentos que a gente já viu até agora que são mais utilizados? Os antibióticos, né? É uma das classes mais prescritas. A gente sabe que os antibióticos são proibidos, mas que eles correspondem a uma classe ainda das mais prescritas para o consumo, para que os animais consigam ter, para que se consiga ter um tempo menor entre o nascimento e o abate do animal, né? E a gente sabe que está se fazendo grandes esforços para que isso seja substituído tanto pelos prebióticos como pelos probióticos. Então, o uso de antibióticos não autorizados, mas o não cumprimento das orientações de administração dos antibióticos autorizados, vai acontecer o quê? A presença de níveis elevados de resíduos de antibióticos nos alimentos, né? E existe, então, um programa de vigilância para o controle desses resíduos. Então, a gente viu até agora que os antibióticos, eles causam, né, resíduos nos alimentos, porque eles são utilizados sem autorização, porque eles são utilizados indiscriminadamente, porque não se cumpre as orientações de administração dos antibióticos que são autorizados, se usos não autorizados também. Então, existe um programa de vigilância para o controle desses antibióticos, tá? Bom, onde é que está aqui que eu queria falar para vocês? É isso. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, resíduos de medicamentos veterinários. Então, a gente já viu isso na outra aula, né? Que alguns medicamentos, algumas substâncias são usadas no tratamento, prevenção de doenças, ou também como promotores de crescimento, tá? Isso a gente já viu, né? Que são aqui principalmente os antibióticos, tá certo? Então, ó,
Compostos compreendem uma variedade de classes químicas com ações terapêuticas diversas, incluindo antibiótica, antimicrobiana, antiparasitária, inseticida, fungicida e sedativa. Então, as diferentes classes químicas, né, que esses compostos compreendem, tá, eles vão ter ações diversas, ações terapêuticas diversas, né, que a gente já viu. Os mais utilizados, os mais comercializados, principalmente para o tratamento do rebanho leiteiro, são os antimicrobianos e os antiparasitários. Esses são os mais utilizados. Os antimicrobianos são, principalmente, os beta-lactâmicos, os aminoglicosídeos e as tetraciclinas. Os antiparasitários, as avermectinas, os piretroides e os órgãos fosforados, tá? Bom, o que eu não falei para vocês, que aqui, ó, que existe um plano, ó, onde é que tá? Aqui, né? Que existe, onde é que tá? Mais prescrito, não, é aqui, ó. Então, existe um programa de vigilância para o controle desses resíduos. E qual é o plano? Esse programa de vigilância chama Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que é isso aqui, ó. Plano Nacional de Controle, ó, de Resíduos e Contaminantes, tá? Então, a gente viu que os produtos, então, mais comercializados são os antimicrobianos e os antiparasitários. Então, o uso, então, desses medicamentos em animais produtores de alimentos pode deixar, não, deixa resíduos nos alimentos, como na carne, no leite, no ovo, né? Cujos níveis não podem ultrapassar o limite máximo de resíduos, LMR, limite máximo de resíduo. O que é limite máximo de resíduo? É a concentração máxima de resíduo em um alimento de origem animal, resultante do uso de um medicamento veterinário, expresso em miligramas por quilo, que é recomendado para ser legalmente permitido ou reconhecido como sendo aceitável no alimento. Então, existe um limite máximo, tá? Uma concentração máxima de resíduo no alimento, né? Que é permitida, tá? E não deve ultrapassar esse valor, que é dado em miligramas por quilo. Então, esse valor do limite máximo, ele tem que ser legalmente permitido, né? E reconhecido como aceitável. Vamos lá. Ercília. Fala. Eu não entendi uma coisa. O antibiótico é proibido ou não é? Ou tem vários tipos de antibiótico, uns são e outros não? Eu não entendi isso. Então, é isso aí que você está falando. Vários tipos de antibióticos. Uns são proibidos, já estão proibidos pela legislação, tá? Depois, no final, eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. Uns já são permitidos, estão proibidos pela legislação, outros são permitidos, tá? Mas nessa, aqui, ó, tá? Com um limite máximo de resíduo, com esse valor que pode ser encontrado no alimento, tá? E que não vão causar, aqueles que não causam resistência bacteriana nos humanos ou nos animais. É isso que você me perguntou? Então, os que podem utilizar é os que não causam resistência bacteriana, no caso assim, se eu tomo um antibiótico e fico doente, como eu já indiretamente tomei aquele antibiótico naquele alimento, ele pode causar, vamos dizer assim, não fazer efeito, é isso? Exatamente, exatamente. Pode acontecer isso, pode, tá? Então, alguns já foram